Mas quem é Geraldo Campetti? É vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. É responsável pela área de divulgação doutrinária, que contempla as seguintes unidades organizacionais da FEB: Reformador, Memória e Documentação, Comunicação, FEB Editora e Comercial. Palestrante, escritor e apresentador dos programas Livros que Iluminam e Entre Dois Mundos, uma visão espírita da realidade da FEB TV. Com muita satisfação, para falar, expor o tema Obsessão e Depressão, o Espiritismo Explica. Senhoras e senhores, vamos receber Geraldo Campetti. Boa tarde, meus amigos, meus irmãos. Diz que quanto a gente menos sabe, mais livro a gente carrega, viu? Sabe qual o grande desafio de nós falarmos logo após o almoço? É nós conseguirmos passar pela prova do duplo O. O O do orientador ou do obsessor. Porque de vez em quando a gente está ouvindo e damos uma viajada. Claro que isso não acontece aqui com os nossos irmãos, ainda mais depois do almoço. Mas nós vamos assumir o compromisso de estar 100% presente aqui, pode ser? Todo mundo concorda? Eu me recordo que estava encerrando uma palestra no centro do nosso país e estava falando sobre a alegria de viver. Como é importante nós estarmos alegres, nós termos disposição, termos vontade. Segundo Emmanuel, no livro Fonte Viva, a vontade é o principal capital do ser humano. Então, quando nós temos boa vontade, nós temos disposição, nós já temos metade do caminho andado. Precisamos prosseguir naturalmente. E fazíamos a palestra sobre a questão do entusiasmo, que é uma palavra tão interessante. Entusiasmo, dentro, tus, Deus em grego, e ismo, sistema. Então, entusiasmo é sistema de Deus dentro de mim. Encerrávamos a palestra, descíamos no certo púlpito assim, e fomos abraçados por uma senhora. Sabe aquele abraço que você recebe e que você não consegue se libertar temporariamente? Um abraço verdadeiro, forte. E essa senhora me disse: meu filho, agora eu entendo porque entrei aqui nesse ambiente. Era um evento espírita. Ela nem sabia a razão pela qual estava entrando naquele auditório. Entendo agora a razão, porque você falando como falou da necessidade de nós termos alegria de viver, de nós termos entusiasmo, você foi feito uma presença de Deus na minha vida, um presente do Pai na minha existência. E eu olhei para aquela senhora, ela me abraçando forte. Ela disse: porque o meu marido matou meu pai, o meu irmão matou o meu marido e se suicidou, e esta semana eu perdi a minha filha. Ah, meus irmãos, nesse momento eu que abracei a senhora e não queria largar mais. Eu falei: minha irmã, instrumento de Deus está sendo a senhora na minha vida, para trazer um testemunho tão veemente e tão importante. Eu sou muito grato pelo que a senhora está falando, pela demonstração desse exercício verdadeiro de confiança em Deus. Então eu que sou-lhe grato, e eu agradeço de certa maneira se a senhora sai desse ambiente beneficiada, porque eu estou banhado de luz com a sua presença. Eu quero dizer para vocês que diante desse momento, toda vez que vocês quiserem aplaudir espontaneamente, pode fazê-lo, tá bem? Então eu vou repetir, toda vez que espontaneamente vocês quiserem aplaudir, que nós estamos aplaudindo essa senhora anônima, com o grande exemplo que ela nos deu.
A questão de 943, de O Livro dos Espíritos. Será que a doutrina explica? Que é o subtema dessa nossa palestra. Obsessão, depressão. Depressão, obsessão. A doutrina explica? A doutrina espírita explica tudo, por incrível que pareça. E todas as respostas às nossas necessidades a gente encontra em O Livro dos Espíritos. Talvez não vá ter a palavra, mas o conceito está ali inserido e nos demais livros da codificação. Daí a importância de nós estudarmos Allan Kardec, de nós termos a base segura no conhecimento doutrinário, exatamente estudando as obras da codificação, porque nós vamos ter uma segurança a respeito do que estivermos falando, até sentindo e vivendo. Então, na questão 943, nós temos uma pergunta muito curiosa que Allan Kardec faz ao Espírito da Verdade. Ele fala assim: de onde é que vem esse sentimento de um desgosto pela vida, de uma pessoa que aparentemente não teria nada? De onde é que vem esse desgosto pela vida? E a resposta que o Espírito da Verdade dá em 3 partes é a seguinte: seria fruto de uma ociosidade. A pessoa não tem propriamente ocupação. Seria fruto da falta de fé. Ou ainda seria fruto do quê? Quem sabe qual é a terceira parte? Já leram o Livro dos Espíritos? Ociosidade, falta de fé e saciedade. Por incrível que pareça, a pessoa às vezes eminentemente satisfeita, ela perde o gosto, o interesse. Por quê? Porque ela já tem tudo. Ela já tem tudo que lhe atende, ela já tem à sua disposição, ela não precisa se esforçar. Ela não precisa fazer força, ela não precisa buscar conquistar porque já está lhe entregue. Então, isso vale para nós na educação dos nossos filhos, porque toda vez que a gente não ensina algo para os nossos filhos, é a vida quem vai ensinar. E nem sempre a vida vai falar bonito, porque vai falar o que é necessário. Então, nós pais precisamos educar os nossos filhos, às vezes até dizendo não, para que eles aprendam a importância do esforço próprio. Não vão ter tudo de mãos beijadas. Às vezes, quando a gente tem tudo à nossa disposição, a gente faz o quê? Desvaloriza. A gente não dá importância. Por isso que muitos problemas surgem. E a gente vai perdendo o significado, o sentido da vida, porque estamos aparentemente saciados com o que é apenas temporário e não nos atende na nossa essencialidade. Como seres imortais, nós precisamos de algo além disso. Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, crítico materialista da sociedade pós-moderna, desencarnado no ano passado, ele diz que nós estamos vivendo hoje uma sociedade líquida. As relações são líquidas, elas se esvaem como que se a gente não tivesse controle, porque nós não sabemos valorizar exatamente o que é essencial. E nos perdemos nos acessórios, no que é supérfluo, deixando a necessidade fundamental de lado. E aí então entramos num processo de desgosto pela vida, porque temos aparentemente os nossos sentidos satisfeitos. Como são sensações apenas temporárias, nós não conseguimos saciar por completo e logo estamos buscando mais num processo de hedonismo, que é exatamente o sistema de nós vivemos pelo prazer de usufruir o que está imediatamente à nossa disposição, e quando não o temos, fazemos de tudo, às vezes até de forma violenta para conquistá-lo, e entramos então nesse estado de desgosto da vida. A falta de fé normalmente acompanha aquela pessoa que se sente enfraquecida, desalentada, desanimada, desestimulada, até entrar num processo de depressão profunda que a leva à desistência, ao abandono de si mesma.
E nós vemos como existe a interferência espiritual na nossa existência. Porque o tempo todo influenciamos e somos influenciados. E nós estaremos com aqueles que nos são simpáticos de acordo com as escolhas que nós fazemos no processo de sintonia que estabelecemos ao longo dos nossos sentimentos, palavras e ações. As escolhas são nossas, porque estamos manifestando uma condição que temos hoje diante de um processo evolutivo que também conquistamos ao longo do tempo. Não foi simples, não foi rápido, mas hoje a gente se apresenta e nós temos condições de, pelo poder de influência do nosso pensamento, estabelecer conexões, entrar em faixas vibratórias de sintonia com aqueles que nos são simpáticos, que nos são semelhantes, que nos atraem e para os quais nós somos também atraídos e também somos atraentes. É uma via de mão dupla em que ocorre de uma forma tão intensa que às vezes quando a gente vai se dar conta já estamos dominados. A questão de 459 de O Livro dos Espíritos é tão difícil memorizar porque 4 mais 5 é igual a 9, não é? Pergunta se os espíritos podem influenciar em nossa vida. E a resposta todos nós sabemos qual é? Muito mais do que imaginamos, a tal ponto que de ordinário são eles que nos dominam. Então nós temos uma nuvem de testemunhas que nos acompanham. São os espíritos amigos, orientadores, ou são espíritos amigos, obsessores? Por que é que a gente prefere usar a palavra amigo, amizade? Porque, na verdade, a obsessão se dá, como Allan Kardec nos explica no livro dos Médiuns, dedicando um capítulo inteiramente especial às questões das obsessões. E ele coloca que a obsessão pode ser uma questão muito simples, quase que imperceptível, de tal maneira que se a gente fosse fazer uma enquete aqui, quem se acha obsidiado, por favor, permaneça como está. Nessa obsessão simples, praticamente nós todos estamos um tanto quanto obsidiados, porque o tempo todo nós somos influenciados e nós recebemos essa influência. Acabamos nos sintonizando. E pelo menos no meu caso, não sei se acontece com vocês, geralmente a gente não se sintoniza com coisa muito boa. Isso aqui só acontece comigo. Às vezes a gente pensa algo que não deveria pensar, fala algo que não deveria falar e faz algo que jamais deveria ter feito. Aí nós vamos aprendendo na situação em que a gente se encontra ainda de espíritos em evolução. Porque não somos perfeitos, mas somos perfectíveis, estamos a caminho da evolução, para chegar à perfeição relativa, que é por isso que nós estamos aqui. Quando Allan Kardec trata da questão da encarnação, tão bem desenvolvida pelo nosso irmão Isaías, nós temos exatamente o objetivo da encarnação, perfeição. Atingir a perfeição relativa que estamos destinados. Isso a gente vê na questão de número 132 de O Livro dos Espíritos. Estamos aqui para ter um sentido na própria vida, que é auxiliarmos no cumprimento da nossa tarefa, que pode ser uma missão, pode ser uma aprovação, pode ser uma expiação, mas estamos aqui com um objetivo, e aí ele complementa o Espírito da Verdade para dizer que o objetivo de todos nós aqui é auxiliarmos na obra da criação de Deus. Pergunto a vocês, a obra de Deus é completa? Calma, não respondam. Vamos fazer uma pergunta anterior. A obra de Deus é perfeita? É ou não é? Por favor, é ou não é? A obra de Deus é perfeita, é claro. A obra de Deus é completa? É ou não é? Não. Não. É exatamente na incompletude ou incompleteza que há a manifestação da perfeição de Deus. Porque se a obra dele fosse absolutamente completa, o que nós teríamos para fazer aqui? Nós estamos aqui com o objetivo de dar andamento no que nos compete com a cocriação em plano maior ou menor, a depender do nosso nível evolutivo e dos compromissos que nós temos com a obra de Deus. Deus é tão sábio que permitiu que o ser humano, aquele que pudesse vê-lo,
se aproximar do Criador, entendê-lo, senti-lo e vivê-lo, nós, seres humanos, somos esses seres que Deus designou para que nós pudéssemos nos aproximar dele e auxiliar na sua obra. Não porque ele precisasse, mas porque nós necessitamos. E para dar sentido à vida, assim funciona. Então estamos aqui com uma razão e somos influenciados o tempo todo e precisamos saber eleger as nossas companhias. A obsessão pode ser nesse nível simples, como nos ensina Allan Kardec, vai chegando sorrateira, um pensamento, e a gente vai se alimentando daquele pensamento, quando se dá conta não é um pensamento nosso, que já se apropriou de nós, e nós estamos numa coabitação e de repente não conseguimos distinguir mais. Uma obsessão simples e a gente nem se dá conta. Kardec explica que há um outro nível na obsessão, que é quando nós nos sentimos fascinados. A gente se sente fascinado porque serve-se de instrumento ao Espírito que está atuando sobre nós de uma maneira tão veemente porque nos impede a vontade, e aí se dá o processo obsessivo efetivamente. A obsessão se dá quando há uma influência de um espírito sobre o outro, tirando-lhe a liberdade. É algo desagradável, às vezes o indivíduo não percebe. Nesse processo de fascinação, por exemplo, o indivíduo começa até a fazer coisas que estão fora de controle e ele se sente às vezes até ridicularizado. E Kardec vai colocar um terceiro nível ainda, que é a chamada subjugação. Nesse caso, o indivíduo está praticamente entregue. Ele não consegue reagir por conta própria, porque acabou se deixando envolver de maneira tão forte que aí ele vai precisar, assim como no caso de fascinação também de obsessão simples, mas em graus distintos, de ajuda, de apoio, de amparo, o que a casa espírita pode fazer e deve fazer, sem se confundir com o trabalho da medicina terrena. As nossas casas espíritas não são hospitais materiais, não são clínicas psicológicas, não são unidades terapêuticas, holísticas, que venham trazer, importado de fora, práticas para dentro da casa espírita. Nós funcionamos na casa espírita como um hospital espiritual, para o atendimento fraterno, o atendimento espiritual, as reuniões de desobsessão, as de atendimento aos nossos irmãos necessitados do outro plano, através da chamada fluidoterapia, e aí o processo desobsessivo, a água fluidificada, a oração, o passe. E vejamos que na casa espírita, em nada disso há ritual, porque o espiritismo é uma doutrina no sentido da palavra religião, conjunto de princípios fundamentais, isso é uma doutrina, e religião no sentido latino de religare, é a ligação da criatura com o Criador, a ligação do Filho com o Pai, a religação desse processo. Por isso as religiões são caminhos, e o Espiritismo é um caminho aberto que nos aponta realmente o rumo que devemos seguir, trilhar. A gente tem essa segurança, tem essa confiança. A pessoa se sente então envolvida a tal ponto que vai ter que buscar ajuda. Nem sempre ela própria tem consciência disso e não vai buscar ajuda sozinha. Precisa de alguém que lhe dê suporte, lhe dê apoio, porque vai se sentir com a falta de fé. A pessoa desgostosa da vida, ela não tem confiança em si mesma. Ela não acredita em si. E a gente vai aprender com o poeta que aquele que acredita sempre alcança. Nós seremos vitoriosos se perseverarmos até o fim. Não é aquele início de vontade que de repente vem um obstáculo e a gente desiste. Não, a gente vai perseverar. Nós vamos insistir. Ora, Chico conseguiu se libertar das obsessões? Francisco Cândido Xavier se libertou ou não se libertou? Sim. Sabe por quê? Por conta de uma coisa que ele aplicou durante toda a sua vida. Começa com di e acaba com si, pli,
Não. Ele foi disciplinado. Todo espírito superior é disciplinado. É uma característica dos espíritos superiores. Não há um espírito superior que não tenha disciplina. Portanto, o primeiro quesito para a gente ser superior é ser disciplinado. Se alguém aqui, como eu, ainda não for disciplinado, é um espírito ainda... É o que, gente? É um espírito ainda? Vocês é que estão dizendo, né? É isso. Nós reconhecemos a nossa realidade, mas nós temos a humildade. O humilde é aquele que coloca os pés no chão, levanta a cabeça e segue em frente. Ele reconhece a sua situação, o seu estado, a sua condição. O orgulhoso, ele veste um salto alto, ele calça um salto alto, ele anda de nariz empinado e daí a pouco vai quebrar a cara à frente, porque vai cair. Assim acontece com o orgulhoso, porque a gente vai se achar superior do que nós somos. Por isso que a gente tem que ter a humildade como um requisito fundamental no nosso tratamento. Nós precisamos nos reconhecer necessitados. É o primeiro ponto. Dificilmente vamos tratar qualquer necessidade que nós tenhamos se não a reconhecermos. O primeiro passo é identificar que nós precisamos de ajuda. E aí nós vamos procurar essa ajuda. A questão da ociosidade, ela pode levar a esse desgosto pela vida, porque a pessoa se sente ociosa, não tem o que fazer, se sente preguiçosa. Ela não vai utilizar os elementos fundamentais que deve ter à disposição, que é exatamente nós servimos de instrumento, a vida é dinâmica, e a gente precisa agir dinamicamente. Quando nós nos isolamos, nos afastamos, a gente acaba caindo numa falta de vontade, e aí a gente vai nessa sequência, não é? Vem um desânimo, eu não dou conta de fazer isso não tenho interesse, fico meio entristecido, vem um desalento, não é? Eu não tenho aquela vontade, aquela disposição, fico meio desestimulado, e quando eu vou me dando conta, eu estou num processo de descendência, estou descendo, de repente estou ali chegando num ponto em que eu chego ao fundo do poço. Há alguma vantagem nisso? Há algum ponto positivo em estar no fundo do poço? Qual é o ponto positivo? Eu só posso subir. Por isso que a gente tem que ter todo um monitoramento, um acompanhamento, para que não chegue num ponto, de repente, do indivíduo, ele até fazer uma loucura, chegar ao próprio suicídio, porque o desgosto pela vida, a depressão que me abate, eu chego a um ponto em que eu quero desistir de tudo. Então a depressão tem sido uma causa marcante de suicídio no Brasil e no mundo. Essa epidemia silenciosa que percorre aqueles que estão próximos de nós, que estão na família, no ambiente de trabalho, na casa espírita, e por vezes, meus amigos, nós não damos conta, nós nem percebemos. E aí a pergunta que a gente tem que fazer para o outro, ao nosso lado: o que eu posso fazer por você? Há alguma coisa que eu posso fazer por você? A gente nunca sabe ao certo o que o outro está vivendo, qual é o drama, qual é a situação, o que ele está enfrentando. E nós logo vamos dizer: esse indivíduo não tem nada que fazer, por isso está deprimido. Evidentemente é uma conclusão equivocada. A pessoa, ela pode ter até causas, ou trazer comportamentos depressivos que são causados até por uma questão de hereditariedade, de genética, é uma questão física. Embora nós saibamos que a própria genética, a hereditariedade, tem toda a sua base, o seu fulcro na espiritualidade. O próprio corpo físico, o nosso soma, o que Manuel Filomeno de Miranda diz pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, a nossa vilegiatura carnal, vai manifestar exatamente o que o nosso corpo espiritual tem ainda registrado, impregnado, e vai manifestar em dado momento
diante da condição daquele espírito. Me recordo disso aqui da questão da doença, da enfermidade. Uma colega sofrendo, embora jovem, enfermidades assim árduas, muito difíceis. Uma vez ela me disse: Geraldo, todos nós somos doentes da alma. E essas enfermidades da nossa alma um dia vão se manifestar no nosso corpo. É mais cedo ou mais tarde. Eu achei bem interessante o que ela colocou, depois fui pesquisando, estudando no Espiritismo, e de fato, nós temos às vezes a enfermidade no corpo físico como uma espécie de purgação para que espiritualmente nos libertemos. É um verdadeiro trabalho de higienização espiritual que acaba se manifestando no próprio veículo somático, no corpo físico, orgânico, para a gente poder se libertar daquilo, desde que saibamos passar pelo processo. Então vejamos, o Espiritismo nos ensina que nós nunca estamos sozinhos. A obsessão é uma influência negativa e ela é decorrente da influência de um espírito sobre o outro, não necessariamente do desencarnado para o encarnado. Pode ser do encarnado para o desencarnado também. Às vezes a gente perde, entre aspas, um ente querido, porque se é uma perda, é um sentimento ainda do quê? De posse, e a gente fica pensando naquele nosso irmão, como foi feita uma pergunta aqui para a nossa querida Célia, e a gente fica segurando esse nosso irmão, às vezes num sentimento de desequilíbrio, de uma saudade doentia, porque a nossa saudade com relação aos entes queridos que partiram deve ser saudável, uma saudade saudável, não aquela saudade que aí quer a presença do indivíduo. É um exercício que nós temos que fazer, um desapego, um desprendimento. É um esforço muito grande, mas nós podemos então ser aquele elemento obsessor de um espírito que está tentando se libertar e nós não deixamos porque ainda estamos num sentimento desalinhado, num desequilíbrio, numa paixão, num apego. Por isso a oração como terapêutica é fundamental. A leitura de uma boa obra esclarecendo-nos sobre o assunto também é extremamente importante. A obsessão pode se dar lá no plano espiritual, entre dois espíritos, pode se dar aqui no plano material, entre dois encarnados. É muito comum acontecer. Essa questão de uma pessoa estar muito vinculada à outra e parece, olha, você, não sai do meu encalço, aquela coisa toda. É o obcecado, o obsessor, aquele indivíduo que não dá trégua, parece que não dá o tempo. À luz do Espiritismo a gente entende que essa influência que ocorre, sobretudo quando é de um espírito para um encarnado, não vamos dizer que é uma questão do obsessor ser o verdugo e o obsidiado ser a vítima. Muitas vezes as posições vão se revezando no tempo, porque se há obsessão é porque há uma influência negativa por conta de débitos anteriores. Há algum desencontro, alguém se sentiu ofendido, magoado, melindrado e quer fazer justiça com as próprias mãos. Aí ele se coloca como se fosse um instrumento de Deus, entre aspas, fazendo justiça com a própria mão. Quantas vezes a gente vê nos trabalhos mediúnicos, não vemos? Aqueles que vêm cobrando. É aquele que aparentemente é uma vítima, que está aqui encarnado, foi o que provocou isso em algum outro momento. E a pessoa reage por uma força, porque acha que está no seu direito. E a gente vai aprender no Livro dos Espíritos, quando trata da justiça, que a justiça consiste em respeitar o direito do outro. Olha como é interessante. Normalmente a gente pensa que, quando a gente fala em justiça, eu estou falando no meu direito. Mas aqui a justiça consiste em respeitar o direito alheio, é do outro. Isso é que é justiça. Quando esse direito, essa justiça é infringida, aí há o desentendimento. A pessoa vai querer cobrar. Ela se acha nesse direito porque foi afetada na sua liberdade, e a obsessão passa a ser aquela coisa que constringe, ela consterna, ela acaba tirando a liberdade da pessoa. Por isso que é uma influência negativa, ruim, que ninguém deseja, mas aquele que o faz se acha no seu direito. E é tão interessante
que Joana de Ângeles, na coleção da série psicológica, aqui nós estamos mostrando o livro Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo. Tem uns 3 ou 4 exemplares ali. É uma espécie de glossário, como se fosse um dicionário. E ela diz o seguinte: a depressão é semelhante à noite inopinada em pleno dia. Tem que ser uma psicóloga da espiritualidade para dizer de uma forma tão bonita sobre um assunto tão complexo. Ela diz: a depressão é semelhante à noite inopinada em pleno dia. É como se a noite surgisse aqui no dia, de inopino, de uma hora para outra. Isso é depressão. É nuvem ameaçadora que tolda o sol. É a nuvem que esconde para nós o sol. Isso é a depressão. É tóxico que envenena lentamente as mais belas florações do ser. A depressão é isso. É um tóxico que vai aos poucos envenenando as mais belas florações. E ela diz: a depressão é sempre uma forma patológica, ou seja, doentia, do estado nostálgico. Isso é a depressão. É uma forma patológica do estado nostálgico. Nostálgico é quando tem aquela, não é? Nostalgia, melancolia, uma saudade. O Evangelho fala em depressão utilizando a expressão melancolia. Emmanuel vai falar que há a necessidade da tristeza espiritual para o nosso crescimento, mas a tristeza material acaba nos levando à depressão. Então não tem problema em sentir saudade, mas a saudade tem que ser salutar, tem que ser otimista. Eu sinto saudade com uma boa lembrança. Eu não sinto saudade com apego de que eu queria que a pessoa estivesse do meu lado, porque eu ainda sou egoísta. Então aquele estado nostálgico, mas de uma forma patológica. Esse deperecimento emocional, a depressão é um deperecimento emocional. A pessoa vai se sentindo cada vez mais incapacitada. Faz-se também corporal. Da emoção vai para o corpo. Eu me recordo, meus amigos, de um companheiro relatando uma experiência de um processo depressivo em que ele não sentia sequer vontade de arrumar a cama. A própria cama. Outro dia eu me levantei e eu vi minha cama bagunçada. Eu falei: meu Deus do céu, tem que arrumar logo a cama, não é? Isso a gente ensina para os nossos filhos também, sobretudo adolescentes, né? Que a cama fica feita já para a próxima noite, para a semana, para o mês. É uma coisa impressionante, né? Eles são muito práticos. Mas veja, às vezes você não tem vontade de fazer nada. Você não tem sequer a disposição para as coisas mínimas da vida, já que se entrelaçam os fenômenos físicos e psicológicos. Nós temos aqui psicólogos para nos orientarem, para nos esclarecerem. Há uma relação muito íntima, muito próxima da emoção com a psique, com o nosso próprio estado corporal. A depressão é acompanhada quase sempre da perda de fé em si mesmo. Qual é o motivo do desgosto pela vida? Além da ociosidade, além da saciedade, a falta de fé. Olha a conexão exatamente de Joana de Ângeles com o espírito de verdade. A falta de fé. Falta de fé em si mesmo. A pessoa para de acreditar em si, para de confiar. Ela acha que não tem mais condições. Mas é falta de fé também nas demais pessoas. Não é só em si, é nos outros e em Deus. Imagina, a gente percebe que a pessoa num estado de depressão, ela depressiva, ela começa a se abandonar. Ela afasta-se de si mesma, se afasta dos outros e se afasta de Deus. No seu início, a depressão se apresenta como desinteresse pelas coisas. Eu já não tenho mais interesse. Cuidado, meus irmãos. Se nós estivermos com esse sintoma, se estivermos percebendo que alguém na nossa família, algum amigo, na casa espírita, num trabalho, começa a se desinteressar pelas coisas e pelas pessoas que antes tinham sentido existencial, nós temos que cuidar, porque pode ser aqui o início de uma depressão. Então começa com esse desinteresse pelas coisas e pelas pessoas. Atividades que estimulavam a luta,
Às vezes as pessoas faziam determinadas atividades, agora já não tem mais interesse. Realizações que eram motivadoras para o sentido da vida, também já não quer realizar mais, não quer mais fazer as coisas. À medida que se agrava, aí veja, depois desse desinteresse, há um ponto mais grave, a alienação faz com que o paciente se encontre em um lugar onde não está a sua realidade. Ele está fora da realidade, está no ambiente, mas não está ali presente. Ele está ausente. Depressivo cria uma realidade temporária à parte, que não aquela de fato que ele está vivendo. Poderá deter-se em qualquer situação sem que participe da ocorrência. Ele pode se deter à distância, ele não está participando daquilo, mas ele se fixou. Olhar distante e a mente sem ação. Fica com o olhar perdido, longe, parece estar buscando alguma coisa e também não tem ação. Fixada na própria compaixão. Aí começa a sentir pena de si mesmo, na descrença da recuperação da saúde. E também não acredita que seja capaz de se recuperar. Normalmente, porém, a grande maioria de depressivos pode conservar a rotina da vida. Olha só como é sutil também. A maioria conserva a rotina da vida, continua vivendo, fazendo as coisas, embora sob expressivo esforço. É um esforço descomunal, não é algo natural, acreditando-se incapaz de resistir à situação vexatória, desagradável por muito tempo. Então já estão prevendo que vai chegar um momento que não darão mais conta do recado. Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier, o apóstolo do bem, narra no livro Jesus no Lar, já leram? Jesus no Lar, um livro lindo, sobre o poder das trevas. E ele conta que, certa feita, havia num local onde muitos pecadores habitavam, um indivíduo que começou a se destacar. Ele começou a se destacar porque ele tinha um comportamento diferente. Era um cristão de fato, era uma pessoa dedicada, esforçada em fazer o bem, fazia caridade, enfim. E aquilo incomodou. O pessoal das trevas ficaram ali agitados, peraí, nós não vamos querer essas coisas aqui não. E aí então foram levar a situação para o estágio mais inferior das trevas, os altos escalões das trevas, na verdade. E aí chegou lá um demônio menor, vejam que as expressões são todas figuradas, né? E chega para relatar diante do demônio maior a situação. Um gênio das trevas recebendo, o que está acontecendo? Ele relatou que estava aquela situação toda, uma pessoa lá estava fora do prumo da obsessão coletiva, porque havia um domínio praticamente coletivo daqueles habitantes ali, daquele vilarejo. E um estava fora. E ele queria enquadrá-lo, peraí, não pode ser. E aí então, o gênio das trevas disse para ele, mas qual é a sua sugestão? Olha só que sabedoria, usou o método maiêutico, né? Devolve-me o que você tem como sugestão. Aí o demônio menor pensou e falou, olha, a gente poderia fazer o seguinte, vamos começar a arrumar dificuldades para esse indivíduo, as maiores dificuldades, vamos deixá-lo na miséria. O que você acha? Deixar na miséria que ele não vai conseguir fazer mais nada. Aí o gênio das trevas falou, que isso, meu amigo, se deixar na miséria, aí é que ele vai se elevar mesmo, porque esses espíritos normalmente são fortes quanto a isso. Eles vencem a provação da miséria com facilidade. Falou, então, vamos fazer o seguinte, vamos encher o indivíduo de coisas, para que ele tenha um mundo de facilidades assim, né? Que ele tenha riqueza e tudo mais. Não faça isso também não, porque ele vai começar a distribuir isso aí para os outros, vai virar mais caridoso do que não dá certo não. Falar, então vamos atacar a família, vamos começar a atacar um outro da família, porque ele vai pegar num ponto fraco e tudo, às vezes ele não cai por conta própria, mas a gente derruba o outro e ele vai acabar caindo. Mas não faça isso não, porque ele vai transformar a família dele na humanidade. Esse pessoal é meio assim, não bate bem, ainda mais esses espíritos, não faz desse jeito não. Deixa quieto, desse jeito não vai dar certo. Falou, então vamos fazer o seguinte, vamos dar logo tudo quanto é tipo de doença para esse indivíduo, para ver se ele sofrendo demais,
ele desiste dessas coisas de fazer o bem ao outro. Ele falou, não faça isso, porque como doente, ele vai se portar muito bem e vai se purificar espiritualmente. Ele falou, então vou fazer o seguinte, vamos matar logo esse indivíduo. Não, matar jamais, porque vai morrer como mártir, imagina. Vai chegar no paraíso como mártir e ainda vai deixar o exemplo aos outros. Fala, meu amigo, vem aqui. Vamos fazer o seguinte, você cola nele, faz assim aquela coisinha de pé de ouvido, sabe como é que é? Chega assim sorrateiramente, vai dizendo para ele que ele não vale nada, que ele é um zero à esquerda. Chega lá e coloca para ele essas coisas. Vai insuflando umas ideias meio pessimistas, desanimadoras, você veja o que vai acontecer. Depois você vem me relatar. E aí foi, o demônio menor grudou naquele voluntário do bem, um homem esforçado no trabalho, e começou a dizer, meu amigo, você está pensando que você é quem? Que história é essa de você ficar fazendo por aí esse tipo de atividade? Quem te deu autorização para isso? Você está se achando um representante de Deus, é? Olha para você, rapaz, olha que condição você está. Você é um animal. Você tem tantas tentações aí, não resiste à maior parte delas. Estou lendo seus pensamentos, eu sei quem você é. Te acompanho nos detalhes, está pensando o quê? Eu sei muito bem que você não é capaz de fazer isso aí, que você está achando que dá conta. Você é ninguém, você não é nada, você não serve para isso. E aí, sorrateiramente, esse irmão foi absorvendo a influência, foi absorvendo, foi desanimando, ficou desalentado, desestimulado, se sentiu desgostoso, entrou numa depressão e desistiu. Quando chegou o momento da desencarnação, ele despertou, mas já era o momento de ir embora daquela existência. Isso era Jesus contando para os discípulos e os apóstolos. Só que Jesus conta com esperança, para dizer, meus irmãos, que todos nós estamos sujeitos às influências negativas, que todos nós podemos ceder eventualmente a um estado mais coercitivo, seja de uma pessoa que se nos aproxima aqui na própria existência física, seja de uma influenciação espiritual. Nem todos nós poderemos ter um comportamento de Chico Xavier, que Chico Xavier resistiu, sim, às obsessões, porque ele tinha disciplina. Vários espíritos que chegavam para obsidiá-lo, como aconteceu uma vez com um, e a fila estava enorme, vocês se lembram? Se lembram da fila enorme de espíritos obsessores tentando obsidiar Chico? Estão lembrados? Vocês estavam lá por um acaso? E aquela fila enorme, e de repente um que estava lá na frente já tentando obsidiar o Chico, fazer com que o Chico desistisse do trabalho, e o Chico nada. Passaram-se horas, dias, e o Chico sempre ali trabalhando. De repente esse irmão espiritual, esse obsessor, começou a voltar um a um na fila e disse, o Chico, você pode largar a mão. Esse aqui não dá certo não, vamos para outro lugar para ver se a gente influencia outro, porque esse aqui não dá guarida para nós. Ele não abre espaço. E aí me recordo também de um filho de Divaldo Pereira Franco. Divaldo tem mais de 600 filhos registrados, é uma coisa impressionante, filhos do coração. E um filho dele é médico. E eu estive na Mansão do Caminho, estive esse ano, mas estive há 2 anos também num trabalho sobre Chico Xavier, homenageando essa personalidade extraordinária. E um filho do Chico disse assim, olha, eu não resisto a nada. Eu falei, mas que história é isso? Aí ele falou, não, quero te explicar melhor. Eu resisto a tudo. Agora eu estou entendendo, mas você consegue resistir a tudo, é? Resisto a tudo, a todas as coisas. Eu comecei a ver naquela pessoa assim, falei, um ser, ou se era muito evoluído ou muito evoluído, né? Resistia a tudo quanto é coisa. Ele falou, só não resisto a uma coisa. Aí eu falei, graças a Deus, o que será que ele não resiste, hein? Pelo menos está mais próximo da gente, né? Eu só não resisto à tentação.
a influência chega em nós pelos nossos pontos frágeis, pelos pontos que a gente deixa assim, no que Bezerra de Menezes vai chamar de anfractuosidades. São o quê? As nossas concupiscências, na linguagem do jovem Timóteo. As aberturas, as frestas, aqueles pontos que nos são frágeis, os nossos calcanhares de Aquiles. É o ponto que a gente tem frágil e que vai ser ponto vulnerável para a influência. Por isso que a gente precisa, segundo Marcos, no seu capítulo 13, registrando as palavras de Jesus, olhai, vigiai e orai. Olhar, perceber a realidade, estar atento ali naquele momento, estou presente. Vigiar é um foco naquilo que de fato estou fazendo, que é essencial, sem se perder de vista, sem se permitir, inclusive, elucubrar coisas absolutamente sem sentido, mas com alegria de viver. E aí sim, orar. Orar, como nos ensina André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade. Constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Por isso, meus irmãos, nos momentos em que nós tivermos de aflição, de sofrimento, de dor, quando a gente sentir que às vezes um desânimo vem a bater a porta do nosso coração, que nós possamos recorrer à prece, recorrer à oração, porque nós temos condições de contar com o apoio dos amigos que estão próximos de nós, que nos ajudam, que nos auxiliam. Podemos contar com esse divino irmão, Jesus, governador espiritual da terra, e dizer do fundo do nosso coração: ah, Jesus, quando a vida me anima e sorri, é sempre tão fácil lembrar-me de Ti. Visito as estrelas em meu pensamento, não sofro, não choro, não há desalento, porém tenho medo de esquecer, Senhor, Teu vulto sereno na hora da dor. Quando a força do mundo eu sentir me deixar, recorda, meu mestre, que estás a me olhar. E assim, quando eu sofra, que eu te encontre aqui, bem junto ao meu peito, que eu me lembre de Ti. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.